Então, vamos para a segunda aula da disciplina de controle e tratamento fitossanitário. Na aula passada, nós tivemos os conceitos gerais sobre, nós falamos dos levantamentos, né? Dissemos que tem que estar em equilíbrio, tem que tudo que prejudica a lavoura é considerado uma praga e que, para ser praga, tem que ter uma superpopulação. A superpopulação se dá por conta daquele desequilíbrio na cadeia alimentar, de exterminar os predadores, e daí ocorre o desequilíbrio na cadeia alimentar e tem a superpopulação. Então, como para ser praga tem que ter uma superpopulação, nós temos que monitorar a população da praga para saber em que nível está. Aí entra os três níveis que nós falamos: nível de equilíbrio, nível de controle, nível de dano. O nível de equilíbrio é aquele que nós temos que manter, porque nós nunca vamos exterminar a praga, nós vamos manter em equilíbrio o convívio sadio, sem causar danos e sem exterminar uma praga, obviamente, não vamos extinguir nenhuma espécie. O nível de equilíbrio é que nós temos que conviver. O nível de controle é aquele onde chega no momento que eu tenho que começar a fazer o controle, porque se eu não fizer, eu vou chegar no outro nível, que é o nível de dano econômico. Então, cada espécie, cada praga tem o seu nível de controle, né? Então, nós mostramos como que a gente faz o levantamento populacional, tem o levantamento de solo, tem avaliação de planta, tem o plano de batida, tem as armadilhas, né, a luminosa, a delta e a adesiva, e aí a gente, através dessas análises, do monitoramento, do levantamento de pragas, a gente consegue identificar a população se atingiu o nível de controle. E aí nós falamos quais são todos os tipos de controle, né, físico, biológico, mecânico, está faltando alguns aí. E o biológico, o químico, e aí o legislativo, e o químico a gente sempre deixa por último, e aí entra o conceito de manejo integrado de pragas, que preconiza menor uso de produtos químicos, ou seja, deixando sempre uma última opção, o produto químico. E sempre iniciamos através dos outros controles, né? Controle cultural, escolhendo uma certa época de plantio, controle de resistência genética, né? Escolhendo as melhores cultivares, controle mecânico. Nós vamos fazendo todos os tipos de outros controles antes de chegar no químico, né? Se necessário, obviamente, vamos chegar no químico. E aí, o que é o manejo integrado? Integrar todos esses tipos de controles existentes, né? São 9 tipos de controle. Então, a gente sempre usa os outros e chega. Mas a gente vai falar, tem praga que não tem controle biológico. Sim, tem praga que não tem controle biológico, tem praga que não tem opção de... Boa noite, Ricardo. Tem praga que não tem condição de fazer controle biológico, controle mecânico ou controle físico, e aí vai para o controle químico. O controle químico, ele é o mais usado. Todos os tipos de controle, o controle químico é o mais usado. Então, a gente fala, deixa por último, mas a gente sabe que nem sempre dá para ficar por último. Muitas vezes, dependendo a velocidade do ataque, dependendo do grau de injúria que esteja causando na planta, eu já tenho que começar com o químico, logo de cara, porque ele é mais eficiente, é mais rápido. Então, a gente sabe disso, né, que o manejo integrado preconiza isso, que se utilize todos os tipos de controle, mas tem ocasiões em que só te resta
fazer rapidamente, eu vou citar um exemplo. A ferrugem da soja, ferrugem asiática da soja. É uma doença que vem, é um fungo, a Fucínia, ela vem devastando a soja. E ela começa vindo lá do sul do Paraná, e quando começa lá, você pode esperar que em questão de dias está chegando aqui no estado de São Paulo. E vem vindo, chega lá na divisa e vem subindo de uma forma muito ligeira, uma forma muito rápida, a ferrugem da soja, ferrugem asiática. Então, você consegue saber com precisão o dia que vai estar chegando na sua propriedade. Chegou no vizinho, amanhã já chegou na sua propriedade. Então, você não tem tempo de fazer outros tipos de controle. Aí, a única maneira rápida e eficiente é entrar com fungicida. Não tem como. Tem controle fugindo da época de plantio de maior incidência, né? Você não pode plantar tardio, porque vai dar mais incidência de soja. Então, de qualquer maneira, ainda tem um, um, uma forma de fazer o manejo integrado, né? No caso, por exemplo, eu estou falando da ferrugem asiática. Você planta mais cedo, naquela região tem alta infestação, principalmente em áreas mais úmidas, favoráveis a qualquer tipo de fungo. Então, você pode plantar mais cedo, pode plantar uma cultivar resistente. Mas, mesmo assim, ela vai chegar. Aí, a única opção que te resta é fazer o controle químico. Então, o controle químico é disparado, o mais utilizado como um todo, né? Em pontos específicos, né, se pegar a broca da cana e a cigarrinha da cana, o controle biológico é disparado maior. Mas agora, pensando na agricultura nacional como um todo, o controle químico, o defensivo químico, é o mais utilizado. Por isso que nessa segunda aula, né, porque eu estou falando tudo isso, iniciando já a aula, essa aula nós vamos falar especificamente sobre os produtos, os defensivos químicos. E na aula seguinte, sobre a aplicação desses defensivos de controle. A aplicação não é somente de produto químico, porque eu posso fazer aplicação de produtos biológicos, por exemplo, né? Lá o metarrizo na cana para controle da cigarrinha, eu faço de máquina, eu faço de avião. Então, na próxima aula, quando a gente for falar da aplicação em si, aí não é só de produto químico, é a aplicação de controle fitossanitário como um todo. Hoje, especificamente, nós vamos falar, conhecer um pouquinho mais dos produtos químicos, tá? Dos defensivos agrícolas. Então, começa aqui já uma grande questão, né? Como é que chama, né? A gente ouve falar de veneno, pesticida, produtos fitossanitários, agroquímicos, defensivos químicos e agrotóxicos. É tudo a mesma coisa? É, tudo a mesma coisa. Mas, para nós, não podemos dizer que é a mesma coisa, que tanto faz chamar dessa maneira. O que eu estou querendo dizer? Nós, como profissionais da área, nós temos que, obviamente, defender o nosso setor. Como que você vai defender o seu setor dizendo que você aplica veneno no morango, você aplica veneno na soja, você aplica veneno... A palavra veneno, ela é muito pesada, a gente não... Nós temos que defender, por quê? Porque não é veneno, é veneno se tiver um mau uso, se não respeitar o intervalo de carência, se você der um gole, se você respirar, não usar EPI, aí é um veneno, concordando. Mas, se você fizer um uso errado, é um veneno. Agora, se você usar certo, da maneira correta, na dosagem, com o equipamento correto, não é veneno. Né? A gente não pode utilizar essa palavra, veneno. Apesar que tá, né? A gente ouve muitos colegas nossos dizendo, você trabalha onde? Fala, eu estou trabalhando lá com veneno. Vamos tentar mudar essa denominação dos produtos de veneno, né? Quem fala veneno? Quem não é da área, né? Quem, a senhorinha que vai lá comprar a coisa na quitanda e nem sabe o que é agricultura, só sabe que a planta vem da lavoura, ela chama de veneno. Ou seja, quem não conhece, quem não é do setor, chama de veneno, mas nós sabemos que não é um veneno.
né? Então a gente não pode chamar de veneno. Pesticida também, quem fala pesticida é o pessoal mais velho, né? O avô da gente costumava chamar de pesticida, aquele sitiante mais simples, chama de pesticida. Produtos fitossanitários, ó, isso é legal. Agroquímicos, isso também é legal. Defensivo agrícola, também é legal. Agrotóxico, agrotóxico também não é legal, porque a gente está falando tóxico. É tóxico, mesma coisa lá do veneno, né? Ele é tóxico se for uma utilização errada, se não fizer conforme a recomendação ou tiver uma ingestão, ele se torna tóxico. Agora, o agrotóxico, ele é aceito, ele é usado, por quê? Em termos de legislação. Quem usa o termo agrotóxico é toda a legislação. Está escrito lá, lei, regulação de aplicação de agrotóxico, lei NR 31, aplicação de agrotóxico. Então, em termos de legislação, utiliza a palavra agrotóxico. Mas nós também, o que eu estou fazendo a propaganda para a gente chamar? Produto fitossanitário ou defensivo agrícola. Agroquímico também, mas agroquímico não tem muito esse hábito de falar, né? Agora, a gente tem que falar o quê? Defensivo agrícola ou produtos fitossanitários, que é um pouquinho mais enjoado também. Então, vamos falar. É uma campanha que eu faço para nós que somos do setor. Falemos defensivos agrícolas. Chamamos de defensivos agrícolas, tá? Nós não podemos chamar de veneno. Não é um veneno, né? Agrotóxico ainda vai porque está na legislação, mesmo a palavra sendo um pouco pesada. Mas defensivo agrícola é o que melhor se encaixa. Por quê também? Porque muitos produtos não são químicos. Tem inseticida biológico, tem fungicida biológico. E aí, você vai chamar de veneno, vai chamar de agrotóxico, um defensivo agrícola biológico, que hoje tem muitos, né? Para praga de solo, um monte de. Para planta ainda não tem, mas já já vai ter. E são bioquímicos. Bioquímicos não, são biológicos. Então, é tratado como defensivo agrícola também na legislação. Então, e aí, se eu falar veneno, vou estar chamando um produto biológico de veneno? Se eu falar agrotóxico para produto biológico, não dá certo. Então, quando a gente fala defensivos agrícolas, a gente está englobando tudo. A gente está englobando biológico e está englobando químico, né? E vamos deixar de chamar de veneno, né? Porque não pega legal para nós chamar de veneno, mas não que eu esteja menosprezando o perigo, é, é, a nocividade, né, o quanto que ele é nocivo, não estou negando isso, né, não estou tapando os olhos e querendo dizer que não faz mal. Sim, a gente sabe que é perigoso, mas quando? Quando não é feito da maneira correta, quando não utiliza EPI, quando não lava a roupa como deve ser lavada, não respeita o modo de retirar a roupa naquela sequência, né? Começar na botina, ir para a roupa, tirar a luva, tirar o óculos, né? Tudo naquela sequência. Tem todo um trabalho em cima de segurança na aplicação de defensivos que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Então, não estou menosprezando o poder nocivo de um produto, um defensivo agrícola, né? Mas não é veneno. Então, vamos lá. Quais são os tipos de defensivos agrícolas? Então, tem uma classificação quanto à finalidade de uso dele. Como que chama o defensivo agrícola para controle de insetos? Tipo de defensivo agrícola. Como ele chama? Perguntinha para vocês. Como é que chama? Vocês sabem? Inseticida. E aí, Ricardo? Inseticida? Inseticida. E aí? E o ácaro? Como é que chama o que mata ácaro? Tudo termina. Tudo Pesticida, termina. o ácaro? Ah? Pesticida, o ácaro? Não, Fungicida? Fungicida. não. Fungo é. Não, é. O fungicida vai chegar, mas fungicida é para quê? Acaricida? Acaricida, muito bem, Marcos. Acaricida. O fungo, vocês falaram e agora, como chama? Fungicida. Fungicida. Nematóide.
Chama. Tudo termina com SIDA. O final SIDA quer dizer que extermina. Não a dona Cida. Minha mãe chama dona Cida. Ela não extermina ninguém, não. Ela extermina o frango de fim de semana. Mas tudo que termina em SIDA. Como é que chama de nematóide? Hã? Nema? Não sai? Nematicida? Nematicida, isso aí, Daniel. E o planta daninha, todo mundo sabe, né? Como é que chama? Defensiva. Roundup. Não. Como é que é? O que o Roundup é? Herbicida. Herbicida, exatamente. O Daniel acertou, mas Roundup é herbicida. Então é isso aí. Então, o que nós temos de defensivo agrícola, então isso aqui, ó, são com relação à finalidade de uso, tá? Então, são esses que nós temos, esses 5 aí: inseticida, acaricida, fungicida, nematicida e herbicida. Tem para roedores, que é o ronticida ou raticida, que não está aqui, mas existe também, que é o de roedor. Então, como que esses produtos, quanto à sua formulação, como que eles são, na hora que você compra, né? Tipo de formulação. Eles podem ser em pó seco. O que é o pó seco? É sólido. Vocês não veem a apresentação aqui. O pó seco. Né? Então, vem lá, você compra um produto que ele vem lá, em pó seco. O que é? Ele é sólido e para ser aplicado diretamente em forma de pó. Polvilhamento, né? Aplicar em pó é o polvilhamento. Então, isso aqui você não faz nenhum tipo de mistura. Quando você compra um produto pó seco, você tem que aplicar ele seco, como o próprio nome diz. Pó molhável. Então, vê que aqui tem as siglas. Então, vocês vão ver que nem aqui, por exemplo, lá, Regente 800 WG. Então, aqui o WG aqui. Então, ele é um grânulo dispersivo. Então, a gente tem que saber que não vai estar escrito lá na embalagem, não vai estar escrito pó molhável, granulado, vai estar só a letra, vai estar P, é pó seco, PM, pó molhado, PS, pó solúvel, G, granulado, DG ou WG, grânulos dispersivos. Pó molhável é o quê? É uma formulação que vem quando você compra em pó, mas ele aplica em forma de suspensão. O que é na forma de suspensão? Você aplica ele com algum solvente, que não água. Então, pó molhável, ele vira... O que é suspensão? Suspensão é quando vira uma coisa homogênea, né? Você bateu o Nescau no leite, você não consegue mais separar o Nescau do leite, né? Uma vez que misturado, ele vira uma suspensão. Então, é a mistura de dois produtos que você não reverte mais, né? Ele fica naquela fase. Só que o pó molhável, ele é utilizado em produtos, em soluções... Oh, caramba, acabei de falar o nome. Em solutos. Soluto é o pó molhado. Caramba, fugiu o nome, acabei de falar. Eu já lembro. Pó solúvel, a insolvente. Lembrei. Pó molhável é o pó insolvente. Pode ser óleo, pode ser algum outro adjuvante. Pó solúvel, esse é em água. Então, quando você vê lá, o PS, ele vem em forma de pó, mas para ser misturado em água, aí ele forma uma suspensão com água. Aqui é solvente, pó molhável é solvente. Pó solúvel é em água. Então, quando você vê PS, você tem que misturar com água. G é o que vem em granulado. Seco, não é para misturar. Então, assim como o pó se aplica seco, o granulado você também aplica seco. Geralmente é utilizado em aplicação direta, em aplicação diretamente do granulado. Tá? Então, é um sólido granulado. Você aplica o granulado. Por exemplo, formicida. Formicida vem granulado, aquelas iscas são granulados. Grânulos dispersíveis, ele vem granulado, em grânulo, mas você dispersa em água. Então, quando você vê lá WG, igual aqui, ó, Regente 800 WG, o que é? Ele vem
grânulos, não é pólen, vem granulado, em dispersão em água. Tá? Então, esse é um tipo de classificação dos defensivos. Concentrados emulsionáveis, vai estar escrito lá, C, que é o concentrado emulsionável. Ele é líquido, dilui em água, que resulta numa emulsão. O que é emulsão? É quando a gente vê contra a luz, a gente vê aqueles granuladinhos na água, né? Então, se mistura em água e ele não se dissolve, igual aquele dispersível que nós vimos lá atrás. O dispersível é o leite que você mistura e não desfaz mais. O concentrado, emulsionável, você mistura ele na água, mas você olha contra a luz, você vai enxergar os grãozinhos lá dentro, mas ele está lá na emulsão. Solução concentrada é aqueles que aplicam em ultra baixo volume, né? É aquele, não tem um Roundup lá que é mais forte, o que é? Ele está concentrado. Então, se aplica em ultra baixo volume. O que é? Aqueles que fazem uma catação, por exemplo. Catação se aplica em ultra baixo volume. O que é catação? Ao invés de você fazer aplicação em área total, você faz uma catação na área. Então, aquilo lá é ultra baixo volume. Suspensão concentrada é a mesma coisa. Você dilui em, em soluções, você dilui. O cara fugiu a mesma palavra de novo. E ele vem, é igual com suspensão que nós vimos lá atrás, só que esse é mais É concentrado. solvente. Solvente, a palavra tá difícil de eu lembrar hoje. Obrigado, Daniel, solvente. Então, suspensão concentrada, você mistura em solvente e ele vem em forma mais concentrada. Então, você aplica em caldas, volume de caldo menor. Microcápsula, né, como o próprio nome diz que ele já vem em microcápsula, e isca, que é a formulação sólida com ingrediente ativo. Isca é o granulado, só que qual que é a diferença? Por que ele chama isca? Porque ele sempre tem um material atrativo, né? Que pode ser um alimento, pode ser um óleo, dependendo, por exemplo, cupim. Se na isca tem o óleo de essência de citros, atrai mais ainda o cupim. Então, a isca, qual que é a diferença? A isca é um granulado, igual nós vimos no slide passado, é um granulado também. Mas por que ele chama isca? Porque ele tem um atrativo, um alimento que atrai aquela praga. É igual a gente, quando vai pescar, não joga isca? A gente joga a isca. O que é? Para trazer o peixe, para chamar o peixe, né? Então, quando a gente fala que um produto defensivo agrícola é uma isca, é por conta disso, que ele é um granulado e com algum cheirinho para trazer o bicho, a praga. Então, aqui está escrito agrotóxico. Por quê? Estou falando de legislação. Tem os produtos, quanto ao registro, classificação quanto ao registro do produto. Agrícolas e não agrícolas. Quais são os agrícolas? Os agrícolas são aqueles que nós utilizamos na agricultura, que é registrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agora, tem defensivo agrícola que é não agrícola. Tem defensivo químico, defensivo agrícola, que é denominado não agrícola, que é destinado às áreas de preservação. E eles são em ambientes hídricos, ou seja, você tem alguma superinfestação de uma alga, você precisa fazer um controle daquela alga, lá numa estação de tratamento de água, né? Então, você teve um desequilíbrio lá dos nutrientes, minerais da água, e aí teve um desequilíbrio e teve uma superinfestação de alga. Você precisa controlar, porque senão você vai matar, você vai estragar seus equipamentos de sucção, as bombas, tudo mais. Se for água para ir para uso humano, você tem que tratar. Então, existem defensivos que utilizam, por exemplo, dentro de águas, que são usos não agrícolas, ou seja, eles têm propriedades diferenciadas que não são perigos ao meio ambiente, que não apresentam perigos ao meio ambiente. Tá? Então, pode ver que o registro dele não é nem pelo Ministério da Agricultura, é o Ministério do Meio Ambiente e pelo IBAMA. Tá? Então, esses produtos agrícolas nunca podem ser aplicados em recursos hídricos, em APPs, em reservas legal, em matas, em florestas. Você não pode entrar lá com o Roundup na floresta para fazer controle.
né, existem produtos específicos, são produtos não agrícolas registrados pelo IBAMA e Meio Ambiente. Então, tem as classes, né, os grupos químicos, são esses nomes dos grupos químicos, né, orgânico, clorado, cloro com carbono, fósforo com carbono, carbamatos, enfim, as classes inseticidas, fungicidas e herbicidas, e cada um tem um grupo químico. O que difere os grupos químicos? O modo de ação na praga, né? Se for herbicida, uns atacam a fotossíntese, outros atacam, destroem as células, outros interrompem o transporte. Se for inseticida, alguns atacam a cutina, né, que é a pele do herbicida, outros atacam o inseto, né? Outros inseticidas atacam o sistema nervoso do inseto, outros atacam a esterilidade dele, enfim. A diferença dos grupos químicos é isso, é o modo que ele vai agir na praga, né? Ou ele vai agir com inseto, ou no sistema nervoso, ou na cutina, na pele. O herbicida, ele vai agir na fotossíntese, ou vai agir no extravasamento da célula, por exemplo. Então, cada um tem o seu grupo químico, por isso que muda de um para outro, porque às vezes é mais eficiente fazer um controle num grupo químico para determinada praga. Às vezes não, né? Cada praga tem a sua maneira de morrer mais fácil, então o que difere é um grupo químico do outro, tá? Quanto ao modo de ação dos defensivos, se for para inseto, via ingestão oral, via absorção pela pele, são os defensivos de contato, os de ação em profundidade, aqui já pode ser um herbicida, ó, que tem ação translaminar, atinge o interior das folhas e frutos, ou seja, esse que tem ação de profundidade, vamos falar assim, entra no sangue da planta, entra lá na solução dos vasos condutores e chegando no interior das folhas e dos frutos. A ação fumegante são aqueles gases, aquele que a gente viu lá na aula passada, onde faz lá a fumigação, naqueles containers que chega de navio, então eles têm ação fumegante. O que eles fazem? Ele interrompe a respiração. A ação sistêmica são aqueles, ou no animal ou na planta, é aquele que tem ação como a planta como um todo, né? Tem o que é de contato, que ele chega na folha, é absorvido pela folha e começa a matar da folha. O sistêmico é aquele que penetra sem matar a folha. Ele penetra e circula na planta como um todo, a planta vai morrer como um todo. Então, eles têm ação diferente na planta, tá? Então, vamos lá. Bom, eu vou falando, mas vocês já sabem, né? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, fica à vontade aí. Classificação de herbicidas. Pós-emergentes e pré-emergentes. Pré-emergentes, aplicado antes da emergência do quê? Da planta daninha. Pós-emergente, aplicado após a emergência da planta daninha. Então, lembre-se disso, que aqui, para quem talvez é menos familiarizado, às vezes se confunde, né? Quando fala pré-emergente, herbicida pós-emergente. É pré-emergente da planta daninha. Tá? Fala assim, mas eu aplico um pré-emergente depois que eu planto. Tá, mas não é pré-emergente da cultura. Porque a cultura também não nasceu ainda, se aplicou um pré-emergente. Mas a cultura pode estar grande e a planta daninha não ter emergido ainda, é um pré-emergente. Né? Então, muitas vezes tem essa confusão. Né? Fala assim, eu aplico pré-emergente porque a minha cultura não nasceu ainda. Não, é pré-emergente da planta daninha. A cultura já pode estar alta. Mas se a planta daninha ainda não emergiu, é um pré-emergente que eu tenho que aplicar, porque é pré-emergente da planta daninha. Tá? E o pós-emergente é o pós a emergência também da planta daninha. A cultura pode ser que nem tenha aparecido ainda. Né? A cultura está lá na semente, mas tem um mato grande. Então, aplica um pós-emergente. Por quê? Porque o pós-emergente do mato. Né? E o pré-emergente, a mesma coisa. Pré-emergente do mato, antes do emergente. Então, nunca confundam isso aí, tá? Não é pré-emergente da planta ou pós da lavoura, né? Nunca é pré-emergente da lavoura ou pós-emergente da lavoura. Sempre o foco é a planta daninha, tá? Se a planta daninha não emergiu, pré-emergente. Se a planta daninha já emergiu, é pós-emergente, independente do tamanho da cultura, tá? Aí, dentro dos pré-emergentes, então, nós já definimos o que é pré e pós-emergente.
Dentro dos pré-emergentes, nós temos os que são incorporados, que são chamados PPI, que é esse desenho aqui, ó, está aplicando em forma de PPI. Ou seja, está incorporando, olha a atividade que está fazendo aqui. Aqui está fazendo o preparo de solo, fazendo uma gradagem, e olha aqui o reservatório, que tem um herbicida, e ele está aplicando junto. Então, os herbicidas pré-emergentes do tipo PPI, pré-plantio incorporado, aquele que eu aplico no preparo de solo, geralmente são aqueles herbicidas de amplo espectro, né? Não podemos falar que é esterilizante de solo, apesar que existe, né, casos que se utilizam esterilizante de solo, mas daí nem a planta, nem a lavoura nasce, né? Aqueles de amplo espectro que esteriliza toda a semente. Mas existe, que é a trifluralina. É um deles que você aplica incorporado, e o que tiver de banco de semente, ele vai controlar. Agora, também tem o pré-emergente sem incorporação. Aqui, ó, estamos aplicando por dentro. Então, reparem aquilo lá que eu disse no slide passado, né? Veja aqui, ó, a planta, a lavoura, já emergiu. O mato, planta daninha, né? Eu estou falando mato, mas então aqui, ó, a planta emergiu, a lavoura emergiu, o mato ainda não. Então, eu estou aplicando um pré-emergente. Por que sem incorporação? Obviamente, né? Aqui eu não tenho como incorporar, né? Incorporação é só no preparo de solo. Após o plantio, é sem incorporação, mas veja que é um pré-emergente da planta daninha. A lavoura já está aí. E os pós-emergentes? Então, o pós-emergente é aquele que é aplicado após emergência da planta daninha, com um detalhe, antes de interferir no desenvolvimento da cultura, evitando a competição. É lógico, né? Não é porque eu vou aplicar um pós-emergente que eu vou deixar a planta crescer. Não fala, não, deixa ela crescer mais um pouco, que eu vou passar um pós-emergente. Não, vai ter competição entre a planta daninha e a cultura. E essa competição, com certeza a planta daninha ganha. A planta daninha ela é muito mais adaptada do que qualquer lavoura. Né? A lavoura, a gente faz melhoramento genético, a gente aduba, irriga, faz todos os tratos culturais bonitinhos para ela ir bem. Planta daninha você não precisa fazer nada. Porque ela tem uma alta capacidade de germinar na seca, alta índice de germinação de sementes, e o que é mais impressionante ainda, nas plantas daninhas é a capacidade de dispersão no vento e de quantidade. Né? Então, é dispersão no espaço, quando o vento leva, e a dispersão física ao redor dela. A quantidade de semente, né? Um caruru, se eu não me engano, o caruru, no ciclo dele, ele produz 12 mil sementes, uma planta, se eu não estou enganado. Imagina, uma planta produzir 12 mil sementes. Então, a capacidade da planta daninha em ganhar essa competição com a lavoura é 100%. É a mesma coisa, pô, qualquer um não vou falar qualquer um, mas por eu para lutar com um campeão de jiu-jitsu, eu vou perder. Ué, o cara é fera nesse tipo de competição. Então, a planta daninha é a mesma coisa, ela ganha essa competição. Então, não é porque eu vou aplicar um pós-emergente que eu posso deixar a planta crescer, senão eu vou perder essa competição, tá? Então, aí, o pós-emergente, então, o pré-emergente, nós falamos do incorporado e o não incorporado. O pós-emergente tem variações de acordo com o desenvolvimento da planta daninha, tá? Então, podem ser herbicidas, outros são pós-emergência, de pós-emergência precoce, normal ou tardio. O que é cada uma delas? Pré-emergência precoce é o que mais tem efeito. É o que é mais fácil de controlar, que eu estou querendo dizer, quando a plantinha está nova. Então, pós-emergência precoce, as monocotiledôneas, as gramíneas, ainda não perfilharam. Veja que aqui, ó, a gramínea ela ainda não perfilhou, né? Lembra que a gramínea ela vai crescer aqui, aí vai soltar os estolões aqui e vai se multiplicando, né? Vai fazendo as ramificações. Então, a melhor hora de se controlar é pós-emergência precoce, quando a planta, a gramínea, ainda não perfilhou, e quando as folhas largas de cotiledônea, tem no máximo 2 folhas, tá? Então,
aqui eu uso um pós-emergente precoce, que é onde eu tenho maior sucesso no controle de planta daninha. Pós-emergência normal são quando as monocotiledôneas estão, as gramíneas, estão com menos de 3 perfis, né? Então, tem aqui um perfilinho aqui, não tem 3 ainda. Então, aqui é um pós-emergência normal. O controle ainda é muito bom. Aqui a gente ainda consegue um controle muito bom. Não é bom igual o slide anterior, que é a germinação sem germinada, é a melhor hora de você controlar a planta daninha. Bom, melhor hora é controlar pré-emergente, né? Não deixar nem nascer. Mas se nasceu, melhor hora é quando ela está pequenininha. Na pós-emergência, que chama normal, até 3 perfis, ou de 4 a 6 folhas na dicotiledônea. O controle ainda dá para ser legal. Pós-emergência tardia, aqui já é um problema. Quando as gramíneas já têm mais de 3 perfis, quando as dicotiledôneas já estão com mais de 6 folhas, nessas fotos aqui. Aqui já começa a perder eficiência, né? Aqui você já está atrasado para controlar. Considere isso, que você já está atrasado quando a gramínea tiver mais de 3 perfis, igual aqui, ó, um perfil aqui, outro aqui, ó, já está perfilhando. E as folhas largas já tem mais de 6 folhas. Aqui você já está perdendo o tempo, aliás, você já perdeu o tempo de controlar, você já está tendo competição com a sua lavoura, tá? Então, aqui, ó, tem uma frase aqui, ó, o uso, então, nós vimos que pode, então, ó, pré-emergente tem o PPI, que é o incorporado, e o pós-plantio não incorporado. Então, tem o pré-plantio incorporado e o pós-plantio não incorporado, pré-emergente. Pós-emergência, eu tenho o de plantas precoces, ou seja, aquelas que ainda estão pequenininhas, eu tenho a normal, que está um pouquinho maior, e tenho a precoce, os pós-emergentes, com tratamento precoce, que é quando a folha, a planta já está bem desenvolvida, que é a hora que está o problema, tá? Então, aqui embaixo está escrito, é imprescindível o uso de adjuvantes. Então, surgiu uma palavrinha nova para alguns aí. Adjuvantes. O que é adjuvante? Então, ó, o herbicida, ele tem que ser absorvido pela planta. Isso aqui, ó, dessa foto aqui não está sendo absorvido. Então, aqui não está fazendo efeito nenhum na planta, porque ela precisa ser absorvida. Todo herbicida faz efeito quando ele é absorvido pela planta, tá? Então, os adjuvantes são substâncias que, junto com o herbicida ou na cauda, aumenta a eficiência do produto ou modifica alguma propriedade da solução, ou seja, da cauda, visando facilitar a aplicação e penetração na planta, tá? Então, adjuvantes, nós temos 2 tipos de adjuvantes, que são os modificadores da propriedade de superfície, nós já vamos ver, são os surfactantes. Então, ó, eles são divididos em surfactantes, que é o que são chamados comumente de espalhante, umectante, detergente, dispersante, aderente. E os aditivos, que são os adjuvantes de óleo mineral ou vegetal. Os adjuvantes a óleo. Então, nós temos adjuvantes, então, surfactantes, que é o espalhante com detergente. E tem os adjuvantes, que são aditivos a óleo, tá? Que é o sulfato de amônia, ureia, entre outros, que facilitam, afetam positivamente a absorção na planta. Por quê? Porque o herbicida, aquele controle tardio, com a planta daninha alta, você aplica o herbicida, se não tiver uma rápida e boa penetração, você não vai ter controle. Por isso que você tem que usar em pós-tardia da planta daninha, tem que usar adjuvante, porque essa planta é mais difícil, ela já está mais resistente, mais difícil você matar ela. Então, você obrigatoriamente tem que pôr adjuvante. Qual adjuvante que eu vou usar? Você vai procurar na bula do produto. Lá vai dizer o tipo de adjuvante recomendado para aquele produto, tá? Então, veja aqui essa foto. Não está legal, aqui, ó. Veja que aqui não penetrou. Tá fora ainda, ó. O que vai, resultado que vai dar aqui? Nenhum. Isso aqui não vai penetrar. Então, o adjuvante que ele faz, o tipo surfactante, ele faz isso aqui, ó, ele aumenta, tá vendo aquela gota? Igual nós vimos no slide anterior. Olha o que um detergente faz. Ele espalha aquela gota. Então, isso aqui, olha como aumentou a superfície de contato. Aqui, quando ela é uma gota, olha aqui, só tem essa pontinha aqui onde está o mouse aqui, ó, só tem aqui de contato com a folha. Aí você aplica um espalhante,
um detergente, por exemplo, o surfactante. Ele aqui, ó, olha como aumentou a, a zona de contato, a superfície de contato com a folha. Então, faz isso aí, ele permite uma melhor penetração. Então, ó, espalhou, penetrou, tá? Quando é uma gota, não penetra. Quando está espalhado, penetra. E o detergente? O detergente de cozinha, ele faz exatamente isso. Quando você tem lá uma panela, um prato, alguma coisa gordurosa, você joga água em cima, uma tábua lá com gordura. Joga água em cima, você vê que forma aquelas gotas, né? Você vê um monte de gota. Aí você joga um detergente, passa a mão, tudo aquelas gotas some. Por quê? Porque você espalhou a gordura. Né? Então, o herbicida, vamos falar, é como se fosse a gordura. Então, você jogou um detergente, sai aquelas bolhas e espalha a gordura. E outros, à base de óleo, então, eles aumentam a penetração dos herbicidas lipossolúveis. Aqui em cima tem uma camada, cutícula. Tá vendo a cutícula? A planta. Aquele pelinho que fica por cima da planta, da folha. Né? Então, esses à base de óleo, o que eles fazem? Ele rompe essa cutícula e penetra. Tá? Então, são para herbicidas lipossolúveis. Então, qual você vai? Lipo é gordura, é o óleo. Então, ó, solúveis em óleo. Então, aqueles herbicidas solúveis em óleo, você aplica com óleo. Eu uso adjuvante a óleo. Tá? Agora, como você faz para você saber? Muita gente já sabe de cabeça qual que é o que vai, o espalhante e qual que vai a óleo. Mas isso aí você vê na bula do produto, vai estar te dizendo qual tipo de adjuvante que você usa. Isso aqui nós comentamos na aula passada, acho que foi o Paulo que perguntou, sobre a classificação toxicológica. Então, é outro tipo de classificação. Então, nós falamos classificação do tipo de uso, classificação após emergência de planta, e tem a classificação toxicológica, né? Então, agora, eu falei isso aqui na aula passada, lá. A Anvisa adota risco de morte como único critério para classificar agrotóxicos. Aqui, ó. A nova regra dispensa irritação de olhos e pele. Então, reclassificou todos os nossos herbicidas. Então, como todos os nossos defensivos agrícolas. Então, veja aqui, antes nós tínhamos essas 4 classes, como ficou agora? A classe 1, o extremamente tóxico e altamente tóxico. A classe 2, o altamente tóxico, virou moderadamente tóxico. O que era classe 3, medianamente tóxico, ficou pouco tóxico ou improvável de causar dano. E o pouco tóxico não classificado, ou seja, ele nem se classifica como defensivo de toxicológico, né? Não tem classificação toxicológica. Então, é assim que ficou, porque agora aumentaram as classes e como eu disse na hora passada, muitos que eram extremamente tóxicos caíram para altamente tóxicos, medianamente tóxicos ou pouco tóxicos. Né? Então, ele caiu daqui para cá. Por quê? Repetindo, né? Eu falei na outra aula aqui, antes a gente utilizava irritação de óleo de pele como toxicidade. Toxicidade. A gente utilizava isso como critério de toxicidade, a irritação dos olhos e irritação de pele. Só que no mundo inteiro não utiliza. O que o mundo inteiro utiliza? Somente a letalidade, né? O quanto que ele é fatal, o quanto que ele mata. O poder letal, né? O DL, poder letal, que o mundo inteiro utiliza. O mundo não utiliza, só nós, só a Anvisa, que tinha essa classificação de toxicidade com relação à irritação de olho e pele. O mundo inteiro só usava o quanto que ele era fatal, letal. Então, agora nós nos adequamos como o mundo inteiro. Por quê? A gente estava pagando um pato, pagando um preço caro, por a gente querer ser mais restritivo, né? Criar mais, além da toxicidade, considerar as irritações, né? Porque irritação não mata. É isso que a gente tem que ver. Irritação de olho, irritação de pele não mata. Então, não tem nada a ver. Pode ter um produto que ele é altamente irritante à pele, aos olhos, mas não causa nada em nível letal. Tá? Então, nós nos adequamos aí com o resto do mundo. Tá? Então, olha lá, extremamente tóxico é fatal. Que jeito? Ser ingerido, contato com a pele ou inalado. Altamente tóxico
fatal se ingerido em dose aqui. Em pequena, qual que é a diferença do extremamente tóxico e do altamente tóxico? Ambos são fatais. É ingerido ou em contato com a pele ou inalado em pequenas doses. Então, se ele for fatal em pequenas doses, é extremamente tóxico. Se ele for fatal em doses maiores, em grandes doses, ele é altamente tóxico. O moderadamente tóxico é o classe 2. Ele é tóxico ser ingerido, mas não causa morte. Então, aqui, ó, da classe 2 em diante, ó, não causa morte. O pouco tóxico, ele é nocivo, somente nocivo, mas não é tóxico. O improvável de causar dano adulto pode ser perigoso, pode ser perigoso. Não classificado, não tem risco nenhum, né, de toxicidez. Então, é assim, é fatal, tóxico, nocivo, improvável e sem risco. Então, porque a mudança, eu já acabei de falar, né? Então, foi proposta dos padrões internacionais de classificação de produtos químicos, tá? Então, o Brasil passou até as regras, mesmas regras dos demais países, tá? Então, alguns exemplos aqui, ó. Então, o Roundup, ele passou de altamente tóxico para improvável de causar dano, tá vendo? Então, teve, na época, muitas dizendo que nós estávamos afrouxando as regras aí, né? Teve bastante discussão, mas é o que o mundo utiliza. Então, quando a gente estava sendo penalizado diante do mundo, por exemplo, dificultando a exportação, porque dizendo que a gente utilizava produtos altamente tóxicos. Só que aí você ia ver o Roundup lá na Europa, era classificado classe 3, improvável de causar dano. E o mesmo Roundup aqui no Brasil era altamente tóxico, ou seja, aí eles nos acusavam de usar produtos altamente tóxicos, mas na verdade eles também utilizavam, só que eles chamavam diferente. Né? Então, aqui, outros produtos também, que eram extremamente tóxicos, esse aqui é extremamente tóxico, era antes. Só que não matava. Lembra que o extremamente tóxico hoje é aquele que, em pequenas doses, mata. Mas esse produto aqui, ó, não mata. Ele dá muita irritação nos olhos e na pele, mas não mata. Então, aqui, ó, pouco tóxico. Então, nós agora classificamos da maneira correta. Então, nós falamos quanto a toxicidade, a toxidez, o quanto tóxico ele é, e também os defensivos se classificam no perigo. O que é periculosidade? O que é isso aqui, perigoso? Perigoso ao quê? Uma perguntinha para você. Perigoso ao quê? O outro nós dissemos que ele é tóxico ao ser humano. Esse aqui é perigoso ao... que fala? Ao meio ambiente? Não é aí, Daniel? Bom, exatamente. Então, quando a gente fala tóxico, nós estamos dizendo ao ser humano. Quando a gente fala perigoso, nós estamos dizendo ao meio ambiente. Tá? Então, são duas classificações que os defensivos têm, de toxicidade e de periculosidade. Então, quando fala periculosidade, é o que o Daniel disse, é com relação ao meio ambiente. Então, é no mesmo sentido, né? Os classe 1 são muito os mais perigosos e o classe 4 os poucos perigosos, né? No mesmo nível de classe, me lembro sempre disso, o 1 é sempre o pior, o 4 é sempre o mais leve, tá? Tanto para a toxicidez quanto para a periculosidade, porque nos produtos vocês vão ler lá, classe ou grupo, classe 1 ou grupo 1, então sempre são os mais tóxicos, o 1. Como que eu sei tudo isso? Eu acho que era interessante, como na aula presencial a gente tem mais tempo, eu sempre abro esse site aqui, eu recomendo para vocês aí abrirem esse site aqui, é só colocar lá Agrofit. Aqui vocês vão ter todas as recomendações. Deixa eu não buscar nada aqui. Estão vendo a minha tela do Google aí? Eu não. Sim. Então, ó, se sumir aí, vocês me falam. Coloca lá, Agrofit no Google, já vão achar, que é Agrofit. Agrofit.
Já vai abrir aqui, ó, do Ministério da Agricultura. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Estão vendo? Sim, né? Ó, pragas. Tá vendo? Legal, legal. Então, ó, pragas, vocês põem aqui inseto e doenças. Aí você põe classificação. Você quer saber de inseto ou doença? Se você quiser o nome científico, você procura. Se você tiver o nome vulgar, ou se você quiser saber a cultura. Em todas as culturas, né? Vamos pôr aqui cana-de-açúcar. Pragas da cana-de-açúcar. Consultar. Aparecer todas as pragas da cana-de-açúcar. Aí você vem aqui, as principais, né, as que tem controle. Então você vem aqui, ó, nome ata capiguara, saúva parda, você clica aqui, tem as informações dos produtos indicados. Fotografias, tá aqui uma fotografia, dados gerais da praga. Vamos voltar aqui, pragas, plantas daninhas, nome científico, nome, vamos voltar aqui para certo, doença, põe aqui doença, isso aqui é tudo oficial, doenças vamos pôr da cana de novo, cana de açúcar, consultar. Então, ó, estria, paraná, paraná, paraná. Aí você clica aqui na doença, nome científico, produtos indicados. Aqui, ó, os produtos liberados. Então, ó que legal, você vem aqui, pragas, insetos ou plantas daninhas. Então, você pôs aqui, ó, doenças. Então, classifiquei como doenças, aí eu vim por aqui e encontrei pus uma doença aqui, a estria vermelha, né? Vocês viram que eu fiz lá, foi ó, estria vermelha. Produtos indicados para estria vermelha. Tá aqui, óxido cloreto de cobre. Então, tá aqui, ó, quem é a Cop Super, da Oxiquímica, vamos pôr aqui o que o tá utilizando aí na cana para doenças. A ferrugem laranjada é a fucsinia. Ferrugem laranjada, ela chama fucsinia purpurini, que é a ferrugem alaranjada. Aqui, ó, ferrugem alaranjada. Aí vocês têm que lembrar. Você pode pôr o nome vulgar aqui, ó, ferrugem alaranjada. Então vamos lá. Consultar. Está aqui. Doença. Ferrugem alaranjada, fucsinia. Clico na doença. Produtos indicados. Olha lá. Olha quantos produtos que eu tenho recomendados para ferrugem alaranjada. Recomendados, que eu digo assim, permitidos, né? Porque eu não posso, por exemplo, a mesma, a fucsinia é a mesma da soja. Só que se o produto não está registrado para cana, eu não posso usar. Eu tenho que usar, porque vai dar no receituário agronômico. Se tiver uma fiscalização, vocês vão ser autuados, né? Então, olha lá. Então, quantos produtos que eu tenho para 32 produtos para aplicar na ferrugem alaranjada da cana? Está aqui tudo o nome, Abacus, da BASF, né? Tudo aqui, ó, o Cop Super, da Oxiquímica, ó, todos os produtos aqui. Eu quero saber mais do produto, eu clico aqui, ó. O frasco, como que ele é encontrado, o tipo de classificação ambiental, classificação toxicológica, composição, olha lá, piraclostrobina, indicação de uso e dose para a doença que você for usar. Aqui fica a bula, lá, a bula, ó, você quer saber a bula do produto, você abre aqui, enfim, todas as informações. E o que isso aqui é importante? Então, aqui, o que mais tem aqui, ó, necessário? Ingrediente ativo. Se você quiser consultar os tipos de ingrediente ativo, se quiser saber os produtos formulados, ou seja, as fórmulas dos produtos, quer saber os produtos técnicos, ó, eu entro aqui, claro, você põe aqui, acaricida para, vamos ver aqui, produtos formulados. Ó, eu venho aqui, tecnologia de aplicação, põe aqui, para aplicação terrestre. Eu quero saber, para aplicação terrestre, um inseticida, aqui eu não preciso pôr classificação toxicológica, mas se eu quiser pôr um herbicida para aplicar um trator, que seja pouco tóxico, vem aqui. Indicação de uso. Então, para
como é com inseticida para inseto, aquicultura, cana-de-açúcar. Aqui é a praga. Vamos pôr uma praga qualquer aqui. Vamos ver se vai aparecer. Consultar. Não sei se tem. Não retornou no registro. Eu pus o nome de uma praga. Deixa aqui. Culturas. Tá bom, eu tenho que fazer tudo. Seleção de novo. Mas, enfim. Mesma coisa. Você vem aqui e procura quer procurar um fungicida para cana-de-açúcar. Mesma coisa, você vem aqui e faz a mesma consulta. Olha lá, fungicida para cana. Tá? Então, você vem aqui e clica. Enfim, por que isso é importante? Vamos voltar para lá. Por que é importante vocês conhecerem esse agrofite? Porque ali você sabe se o produto que você está aplicando pode ser aplicado naquela cultura. E para você saber qual produto você usa. Que nem você entra lá, tem uma praga, uma doença, uma planta daninha. Que produto que eu tenho para controlar aquela planta daninha? Você vem aqui no agrofite e pergunta. Né? Facinho hoje ser técnico, ser agrônomo, ser responsável pela... Voltou meu slide aí, né? Estão vendo? Sim? Voltou. Sim. Legal. Legal. Então, se vocês quiserem saber, tem uma doença na tal cultura, entra lá no agrofite, vocês procuram e vocês vão achar, tá? Vamos lá, tecnologia, já vamos falar um pouquinho sobre aplicação. Então, agora, vamos falar, estamos chegando na propriedade. Que você foi contratado para fazer o controle fitossanitário, né? O cara te chamou e falou, ó, eu preciso que você me resolve lá, eu tô com algum problema, alguma praga lá. Então, você chega na propriedade, você vai combinar o preço com o cara, né? Lá, eu vou querer milão para passar lá. Tá bom, mas você tem que dar um jeito de resolver o problema, né? Então, você vai lá e resolve o problema. Primeira coisa que você tem que conhecer, que praga que eu vou controlar. Ou seja, você tem que conhecer a praga, né? Como é que você vai recomendar alguma coisa sem conhecer a praga? Primeira coisa, conheça a praga e depois, qual o defensivo que eu controlo aquela praga que é registrado para uso, hein? Não vão chegar lá e, que nem, por exemplo, tem fungicida para o tomate, para o citros, que é o mesmo fungo de outra cultura, né? O fungo do citros é o mesmo fungo do tomate, mas aquele produto não está registrado para os dois, está registrado só para o citros. Eu não posso aplicar no tomate. Se você fizer uma receita agronômica e der uma gafe dessa, você perde o seu registro. Por quê? Você tem que consultar mesmo, o que eu estou falando, que nem, por exemplo, ó, você tem uma braquiária no tomate, tem uma braquiária na cana. Aí você vai lá, o Roundup. O Roundup tem registro para cana, não tem para tomate. Se você aplicar o Roundup no tomate, você perde o seu registro. Se você fizer uma receita agronômica, e o técnico hoje pode fazer a receita agronômica. Se você fizer uma receita agronômica com uma bobeira dessa, você deu um tiro no pé. Você se matou ao invés de matar a praga, né? Por quê? Porque o Roundup não tem registro para usar no tomate. Tem para usar na cana. Como é que eu sei se tem registro no tomate? Vai lá no agrofite e procura. Abre a bula do produto e procura. Então, eu tenho que saber a praga, saber qual defensivo está registrado e que é eficaz do combate àquela praga e como que eu aplico, como que eu pulverizo em cima do produto, tá? E a maneira correta de utilizar. Então, eu tenho que saber qual que é a praga, se é uma planta daninha, e aí o tipo de defensivo, né? Que nós já falamos, se eu vou aplicar um inseticida, um fungicida, um nematóide, herbicida, formicida, adonacida, acida que for, tem que saber. Então, você chegou na propriedade, você identificou a praga. Aí você sabe o defensivo agrícola que você tem que usar. E aí, dentre o fungicida para fungocitos, qual que eu tenho? Vai lá no agrofite e procura. E aí, lá também, na bula, no agrofite, vai estar dizendo. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado. Se eu vou aplicar manual, mecanizado ou aéreo, qualquer produto de qualquer jeito, não, de maneira alguma. Vai fazer uma receita de regente para aplicar aéreo, você perde o seu registro, né? Então, a coisa não é brincadeira. E sabe que uma coisa que funciona é esse tal de receituário agronômico, viu? Isso aí
Não é brincadeira, nós vamos falar na aula que vem, eu vou falar um pouquinho mais de receituário. É uma coisa que funciona e que pega. E cada produto pode ser aplicado, o tipo de aplicação. Tem produto que só pode ser manual mecanizado, você não pode aplicar aéreo. Tem produto que pode aéreo mecanizado e não pode manual. Tem um monte de produto que você não pode aplicar manual. Você está na cultura certa, está com o produto certo, mas está aplicando do jeito errado. Aquele produto, muitos produtos não são permitidos aplicar manual, só mecanizado. Tá? Então, como eu sei disso? Agrofit é o mundo do produto. Tá? Aplicação manual, as vantagens, mais barato, tem menos deriva, não tem limitação quanto à declividade. Desvantagem, contaminação, controlar a dosagem, é pouco eficiente, em baixa capacidade operacional, 1 hectare por dia. Para onde é destinada a aplicação manual? Pequenas áreas, né? Ou catação. Então, aplicação manual, vantagem, que ele é barato, não dá deriva, nós vamos falar que a deriva é a arraste das gotas, né? Você utiliza em qualquer declividade. Desvantagem, contamina, difícil de controlar a dosagem, pouca eficiência, baixo rendimento operacional, por isso que é para pequenas áreas. Então, aí nós temos diversos tipos de pulverizadores costais, né? Tanto de bombeamento manual, bombeamento motorizado, bombeamento pressurizado, o atomizador costal, bombeamento elétrico. Então, nós temos diversos tipos de pulverizador costal. É lógico que a gente mais vê é o de bombeamento manual, apesar que na cana o pressurizado já está sendo muito usado, ele é pressurizado lá no pressurizador do caminhão. Esses que têm motores, tanto atomizador como o problema dele é pesado, só o motor, uns 25 quilos, esquenta as costas danado, tem problema de dar partida, tem que pôr óleo 2 tempos, igual as motos 2 tempos, tem que fazer a mistura, né, de óleo com a gasolina, tem que levar gasolina, queima, pega fogo, queima as costas do operador, então, vamos falar, o motorizado é legal, legal, mas pouco usado por isso. Pesado, esquenta, precisa levar óleo e gasolina, às vezes não dá partida, corre o risco de pegar fogo, porque ele tem um escapamento aqui, ó. Você anda com escapamento, acho que é aqui esse caninho aqui, tem algum ponto aqui que não dá para ver, mas tem um escapamento. Então, o escapamento pega fogo. E o elétrico, ele assim, não dá uma pressão igual o manual dá, o de bombeamento manual. Terrestre mecanizado, é mais fácil de penetrar na cultura, ele tem uma maior cobertura, controla relativamente bem a deriva. Desvantagem, não trabalha em área declivosa, condição do solo é limitante, no sentido não só de declive, mas umidade, precisa de trabalho com muita cauda, né, lá 200 litros por hectare. Se a planta estiver alta, você não entra, e depende do operador calibrar e manter a velocidade correta. Foco para mecanizado, áreas médias e grandes com maior qualidade. Tá? Então, o manual para áreas pequenas, áreas médias com qualidade, mecanizado terrestre. Tá? Então, ele tem uma melhor eficiência e rendimento, né? Eficiência de controle e rendimento mecanizado. Desvantagem é que ele não anda em qualquer lugar, vai muita cauda, precisa ter um caminhão-pipa lá junto, e se a planta estiver grande, você não entra e depende muito do operador. Tá? Então, os mecanizados, ó, nós temos de arrasto, nós temos montados, nós temos os autopropelidos, e hoje em dia tem os quadriciclos. Tá? Veja o que é o de arrasto, é o que está ligado aqui no terceiro ponto ou no rabicho? Onde está ligado aqui? De arrasto. Quem sabe aí? Quem sabe não me ajuda. Está ligado no terceiro ponto ou no rabicho aqui? Parece ser no rabicho. No rabicho, né? Então, de arrasto é isso. É só olhar a foto aqui, né? Então, tem dois tipos de equipamentos, né? De implementos, de modo geral, né? Ou ele está montado, olha lá, está no terceiro ponto aqui, ó, no hidráulico, ou ele está sendo arrastado. Então, de arrasto, montado. O autopropelido, que ele é bom? Que ele é o próprio pulverizador tem motor e cabine, né? Porque isso aqui é um pulverizador. Isso é caro, hein? Isso é caro. Ele tem
o, é um pulverizador com motor e cabine, né? Esse aqui, o pulverizador está no trator. O pulverizador está no trator. Esse aqui, ele é um pulverizador por inteiro, né? Com motor, ele é autopropelido, esse alto movimento. É caro. Assim, ele é caro, mas não é caro igual uma colhedora, né? Ele é caro, é o preço de um trator. Mas qual que é a desvantagem do... que só faz isso, né? É, e a maioria das empresas utiliza uma época para fazer a pulverização, depois vai fazer plantio, vai fazer colheita, vai fazer outra atividade. Esse aqui não serve para mais nada, só para pulverização. Agora, quem pulveriza o ano inteiro, acaba valendo a pena, mas você fica engessado só nessa operação. Esse tipo de catação, antigamente era gambiarra, mas hoje não, porque hoje tem até as normas, né? Então tem que ter a mangueira com a capacidade de pressão dela, o dobro da máxima pressão que o trator consegue fazer, tem que ter a medida mínima, o gatilho tem que ter 1,5 m, o máximo de pressão, aqui tem que ter um degrauzinho para andar, então não é mais uma gambiarra. Esse da foto aqui está até me parecendo uma gambiarra, mas hoje já tem norma para fazer esse tipo de catação tratorizada. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está aplicando o herbicida somente onde nasce o mato, né? Para não aplicar com a barra em tudo, ele vem fazendo o que a gente chama de catação. E a aplicação aérea, que obviamente é mais rápida, pode estar o solo está úmido, está do jeito que for, trabalha com pouca cauda, né? Porque o avião ele tem que render, a altura de voo não influencia, desvantagem, é caro, manutenção cara, para comprar é caro, para alugar é caro, problema de poste e morro, áreas pequenas também não faz, tem muita deriva e é difícil de calibrar. Quem já foi calibrar um avião vê que não é fácil. Foco, áreas extensas com alto rendimento. Aquele caso que eu citei lá, por exemplo, da ferrugem na soja. Aquelas fazendonas lá no Goiás, no Mato Grosso. 5.000 hectares, 10.000, 20.000 hectares, só avião, né? Não tem como ser aplicado dessa maneira. Então, tem de avião, tem de helicóptero, tem os drones, né? Os drones não vão substituir o helicóptero e o avião, eles são específicos para pequenas áreas. O helicóptero está ganhando bastante espaço, mas o avião ainda é o carro-chefe em termos de aplicação aérea de maior rendimento. Tá? Então, lembrando que o avião ele tem que ter sempre o sistema de GPS, hoje todos têm, né? Porque antigamente não tinha. Quem é mais velho aí lembra que tinha que ficar um rapaz com a bandeirinha embaixo, que era uma loucura, né? O rapazão chegava em casa tudo molhado, mas antigamente era assim. Ele ficava com um bambu e uma bandeira, o piloto tinha que olhar onde ele passava. Aí esse cara que dava... Morria fácil? Hã? Morria fácil? Morria fácil. Aí, cara, de boné ainda. É. Eu combinava com o piloto aqui. Então, qual que é a largura da asa aqui? 10 metros. Então, você dá 10 passos para lá e levanta a bandeirinha. Ele dá 10 passos para lá. Então, hoje não existe mais nada disso, né? Hoje todos os pilotos, todos os aviões têm GPS. E qual que é o problema da aplicação aérea? É isso aqui, ó, ficar essas faixas aqui sem aplicar. Por isso que é importante ter um GPS que faça bem. Questão de altura de voo, né? Se for um volume maior de cauda, tem que ser uma altura de voo menor. Se for baixo volume, ele tem que voar mais alto, tá? Aí o próprio piloto, isso aí a gente tem que ver os detalhes de funcionamento. Mas é assim, quando é alto, vai trabalhar com alto volume de cauda no avião, obviamente ele tem que andar mais... O alto volume de cauda, ele tem que andar mais baixo. O baixo volume de cauda, ele tem que andar mais alto. Aí vem aquela perguntinha, qual que é o melhor tipo? Qual que é a resposta? Aqui a resposta que nós sempre damos, depende. Depende do quê? Depende da lavoura, da área, do espaçamento, da altura da planta. Ou seja, você trabalha com olericultura, né? Hortaliça. Você vai andar de trator lá dentro? Você vai passar um avião? Não, só pode fazer manual. Tem um fazendão de soja, você vai fazer manual? Não, você vai fazer aéreo. Você tem uma área de morro, você vai fazer uma área de morro cheia de árvores, você vai fazer trator? Não, você tem que fazer manual, de drone, então. Então, não existe
melhor aplicação. Existe o tamanho da sua área, existe a sua declividade, existe o tamanho, a altura da cultura, é a questão de reabastecimento, né? Adianta, pô, tem um fazendão aqui, vou fazer de avião, mas você não tem uma pista de pouso. Tem lugar para fazer uma pista de pouso? Não tem. Então, você não tem opção de fazer com avião, né? Então, tudo isso é limitante. Ou ao contrário, se você tem água perto, não tem. Então, o avião vai lá e busca água mais longe. Então, não existe melhor, tá? Existe, cada um tem a sua necessidade. Então, por quê? Olha lá, ó, defensivo agrícola, químico, chega a custar 40% do custo de produção de algumas culturas, né? Então, aquilo lá que eu estava falando lá atrás. Poxa, mas é tão caro assim, é o mais utilizado, é o mais utilizado. Então, por que que usa tanto? Eu comentei, né? Que é o mais eficiente, produto químico, né? O mais eficiente, tem maior rendimento, mais rápido na operação, mais segurança para a cultura, ou seja, não tem risco de, quando o produto ele é seletivo, não tem risco nenhum para a cultura, tem eficiência em época chuvosa, né? Tem outros tipos de controle químico, mecânico, biológico, que tem pouco eficiência com chuva. Relação benefício por custo acaba sendo mais baixo do que os outros, né? E tem, como nós vimos lá, muitos produtos registrados. Então, o método químico é o mais utilizado por conta de tudo isso aqui, todos esses motivos. Quem que são os maiores consumidores de defensivos no Brasil? Soja, milho, depois vem a nossa querida cana. Veja que quem consome defensiva doidada é a soja, né? Claro, tem maior área, né? A cana tem 9 milhões de hectares, a soja tem 32. Então, é lógico que ela usa 3 vezes mais, porque ela tem 3 vezes mais de área, né? Então, acaba sendo o foco das empresas, acaba sendo das multinacionais, né? Os colegas nossos que vão trabalhar em multinacional, a chance dele cair para a soja é muito maior, porque é o que mais dá rendimento, né? Para as empresas, para as multinacionais, porque é quem mais utiliza. Vê detalhe, hein? 1.000 toneladas. Então, 125 mil vezes 1.000 toneladas, são 125 milhões de quilos de produto. É muita coisa, né? Por isso que é um baita mercado, o mundo inteiro fica em cima, né? Agora, quem mais utiliza, o pessoal fala, a cana utiliza nada. Quantos quilos por hectare? Então, vê, em detalhe, né? A soja, nós vimos que é disparado, né? 150 milhões de quilos. Mas, olha, por hectare, só 3,2. A cana, 2 quilos por hectare de defensivo. Tomate, 52 quilos por hectare. Batata, 28 quilos por hectare. Citros, 12 quilos por hectare. Algodão, quase 6 quilos por hectare. Então, quem menos usa... Batata é só defensivo. Batata, só defensivo. Ó, o tomate, então. Morango. Então, a cana utiliza bastante. Você vê que nós estamos em terceiro, que mais gasta com defensivo agrícola, mas por unidade de área, só 2 quilos por hectare a gente utiliza, hein? Por hectare, um hectare é 100%, a gente só utiliza 2 quilos. Agora, olha o tomate, 100%, joga 52 quilos de defensivo agrícola. Então, algumas diferenças, né? E o que é mais utilizado? Os defensivos são os herbicidas, né? Seguido pelos inseticidas, a mais da metade dos defensivos agrícolas utilizados são os herbicidas, seguido pelos inseticidas e os fungicidas, os outros, os acaricidas. Aqui nós vamos continuar na outra aula, né? Falta 3 slides aqui, mas então nós vamos falar o quê? Das tecnologias de aplicação. Por quê? E a gente sabe que, além... Então, hoje nós falamos como a gente escolhe o defensivo para controlar aquela quadra. Pronto, escolhemos o defensivo, nós temos que saber como que nós aplicamos, né? Por quê? Além do produto certo, é óbvio, eu tenho o local, eu tenho que aplicar, a dose e a quantidade, seja econômico e não tenha contaminação. Então, tá achando que é fácil? Quando eu disse lá com o Agrofit, é fácil você fazer a recomendação do produto, você vê qual que é a praga e qual produto está registrado para aquela cultura, até aí tudo bem. Mas agora entra as nossas especialidades, né, que
cabe a nós, né? Nós temos que saber o alvo, a dose e a quantidade, né? Cada produto ele tem um lugar para ser aplicado, né? Não tem lá o herbicida de contato, não tem um herbicida para área total, tem um herbicida sistêmico, então nós temos que saber para aquela praga que tipo de aplicação que eu tenho que fazer, né? Inseto é a mesma coisa, tem inseto que eu tenho que aplicar no primeiro instar, no segundo instar. O que é um instar? Os estágios, né? Juvenil, ou com inseto já formando quase pupa, então tem a hora certa de aplicar, o local certo de aplicar e a quantidade correta de aplicar, tá? Dentro com menor custo e com menor impacto ambiental. Então, é isso que nós vamos falar na próxima aula, né? Sobre as tecnologias de aplicação de defensivo agrícola, ou seja, no local, na dose, na quantidade, e menor impacto, menor custo. Veja que não é tão simples assim, né? Nós temos toda esses fatores para levar em consideração. Certo? Então, eu não sei se a secretaria já fez os testes lá, mas eu fico aí disponível. Quem tiver alguma dúvida, na hora que estiver fazendo o teste aí, pode me chamar no Zap. E eu fico à vontade, tá? Então, após a aula hoje, vocês já podem iniciar os testes aí. São 5 da aula anterior, 5 dessa aula. Então, tudo que nós vimos nos slides aí. E é isso. Eu vou encerrando a gravação. Fico disponível para quem quiser conversar